texto diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Deus. Nós, nessa noite, ficamos com a responsabilidade de trazer para os irmãos acerca de duas solas acerca da reforma protestante. Martinho Lutero, você conhece a história, que pregou as 95 teses, compilou elas dentro de 5 solas. Se vocês já ouviram sobre sola escritura, somente escritura, somente a escritura, somente a graça, vamos falar, somente a fé, depois vai ter somente Cristo e toda a glória seja dado a Deus, somente a Deus seja dado a glória, tá bom? Peço a colaboração dos irmãos para que tenham um pouquinho de paciência e atento, porque nós vamos abordar algumas coisas em relação à história da igreja. Então nós precisamos ter um pouquinho dessa paciência. Eu sei que nosso lado pentecostal temos uma vontade de aplicar logo a mensagem, de uma aplicação boa, mas nós precisamos embasar, alicerçar aquilo que Jesus fala acerca da casa que foi construída sobre a rocha. A rocha é um entendimento bíblico sólido, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é através de uma pergunta: o que é a paz com Deus? Se eu fosse fazer uma pergunta para você, o que seria ter paz com Deus? Será que é somente ter uma religião? Será que é as suas obras de cantar todos os dias aqui? Será que seria participar de um departamento? Vir participar dos cultos dos domingos, de quinta, de terça? Ou será que é somente a fé em Cristo? E aí a gente vai perceber, olhando um pouco para a história, nós vamos ver que a igreja daquele tempo, no século XVI, a igreja ela tinha todos os seus protocolos, seus dogmas, tinha toda a sua estrutura religiosa bem feita. Porém, ela estava totalmente corrompida naquilo que se diz as escrituras sagradas. Homens naquele tempo, eles pegavam os líderes, eles trouxeram a escritura e era trancada realmente. A palavra de Deus, ela era trancada e somente tinha acesso o bispo ou o papa ou as pessoas que eram envolvidas. E as pessoas no dia a dia, o fiel ou os fiéis, os cristãos, eles não tinham esse acesso à escritura. E aí, a gente vai perceber que naquele tempo, eles distorciam a mensagem completamente para os seus propósitos. E aqui eu vou ler algumas coisas daquilo do sermão que eu preparei para vocês, e aí depois nós vamos mergulhar naquilo que se diz as duas solas, tá bom? Então a gente vai ver que antes da reforma protestante, ainda quando se foi lá em 1517, no século XVI, os ensinos e as ações e a postura da igreja apostólica, igreja católica romana, incomodavam aqueles que procuravam pautar as suas vidas nas escrituras. Homens naquele tempo, já existiam alguns homens que já tinham um incômodo acerca da doutrina que a igreja católica romana ela seguia, tá bom? Esses homens eram deles John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, John Hus e tantos outros homens que defenderam seus ideais da conduta da fé cristã. E aí nós vamos perceber e ver que na história, bem antes, 100 anos antes, 102 anos antes de Lutero pregar aquelas 95 teses, um homem chamado John Hus, o seu nome Hus, que todos conheciam, tinha o significado de ganso. E por ele ir de frente contra o sistema da igreja naquela época, ele foi condenado à morte, realmente. Só que no dia da morte dele, ele lançou-se uma profecia, a qual ele disse: vocês hoje podem matar um ganso,
que é o sobrenome dele. Só que daqui a pouco, Deus, ou daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. E 102 anos depois, Deus levanta Martim Lutero. Depois de 102 anos, Lutero é levantado por Deus para ir bater de frente com essa profecia que John Huss fez e defender aquilo que ele sempre defendeu, John Huss. E aí no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos depois, foi aí que surgiu o monge, e naquela época era um monge, Martim Lutero, que seguia a linha de Agostinho de Hipona, seguiu o ideal de Huss, e ele fixou, ele pregou, que nem aquele mural que tem ali do lado de fora da igreja. Ele pregou simplesmente num seminário onde eles estudavam, e ele pregou as 95 teses. E as 95 teses não é somente 95 teses de frases de efeito ou frases qualquer, gente. Ele preparou, ele estudou, foi atrás, porque algumas coisas estavam acontecendo com ele. Não é simplesmente alguém que se levanta nos dias de hoje com uma base rasa, ou alguém que fez fez um curso básico de teologia no YouTube e bateu de frente com a igreja. É alguém que está preparado para ir de frente, a linha de ataque para combater. E nós precisamos de pessoas nos dias de hoje. A quem algumas pessoas são críticas a quem estuda teologia e ainda diz: não, nós não precisamos de teologia. Se não existisse teólogos, pessoas que se mergulharam na Bíblia, a palavra de Deus estava acorrentada até os dias de hoje a uma única pessoa. Então, se você tem a sua Bíblia hoje, e com certeza foi falado isso na semana passada, você precisa agradecer a Deus, glorificar a Deus pelas vidas desses homens que Deus levantou, que se dispuseram, dedicaram a sua vida a estudar. E outra, nós precisamos também fazer um alerta às pessoas que não gostam de carregar a Bíblia para a igreja. Você precisa carregar a Bíblia. Esse tablet que eu estou usando, ele é apenas um suporte, mas a Bíblia Sagrada é esse papel, isso que é Bíblia. Bíblia não é iPad, isso aqui pode conter apenas um aplicativo que vai conter a palavra de Deus, e ela pode te dar um suporte, mas a Escritura Sagrada, a Bíblia, que tantos homens se dedicam, aquela Bíblia bonita que você vai lá na Condes, ou vai lá na livraria e olha que ela está perfeita, alguém traduziu a linguagem maravilhosa para você, aquela pessoa se dedicou mais de 5 anos a escrever as Escrituras, revisar, passar por um, passar para o outro, compilar, para entregar para o mercado, para poder trazer até você. E às vezes você deixa a sua Bíblia em casa e fala: para que levar a Bíblia para a igreja? Para que as pessoas vão falar? Para que as pessoas precisam saber que eu carrego a Bíblia? Para que as pessoas vão saber que eu sou crente? Então a gente precisa dar valor às Escrituras. E outra, a Bíblia, ou melhor dizendo, a igreja, ela não é o guarda-roupa de Bíblia. A Bíblia leva para casa. A Bíblia leva para casa. Se você não leva a sua Bíblia para casa, você vai ler ela como? Outro dia, rapidamente, não é nem muito minha de fazer esses encaixes logo de frente, logo no texto, mas eu estava vendo esses dias, um rapaz nesse stand-up, fazendo simplesmente, dizendo que um rapaz foi evangelizá-lo, e ele começou a evangelizar e o rapaz é ateu. E o rapaz perguntou: por que eu tenho que entender essa Bíblia? Porque Deus é bom, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus quer te salvar, porque Jesus, ele quer cuidar da sua vida e tal. E depois ele perguntou para esse rapaz que está evangelizando: tá bom, mas onde está isso na Bíblia? E você já leu ela toda? Ela: não. Então como que você quer que eu acredito em algo que você não leu ela toda? 1 ano de crente a gente até tolera. Agora 2 anos, nunca leu a Escritura toda? 3 anos, nunca leu a Bíblia toda? Já mergulhou no batismo das águas e não leu a Bíblia toda? Como que nós não vamos ler o manual que te leva para o céu? O GPS que te leva para o céu? A bússola que te carrega para Deus? Então a gente precisa ter esse conceito.
Então nós vamos perceber que Lutero ele vai surgir estudando e batendo de frente com essas pessoas, esses líderes da época que estavam aprisionando a palavra de Deus e distorcendo acerca das Escrituras. Mas quem foi Lutero? Talvez você já ouviu isso semana passada, mas eu preciso repetir. Lutero, simplesmente nascido em 1483, ele, certo dia, ele saindo de casa e encarou uma tempestade. E nessa tempestade um raio bateu. E ele, com medo, como um monge ou como alguém, vamos dizer assim, católico da época, ele faz uma promessa. E a promessa que ele faz naquele tempo, ainda na sua mediocridade teológica, que ele não entendia ainda, não tinha ainda tido um encontro verdadeiro com as Escrituras, ele faz uma promessa para que uma padroeira o guardasse. E aí ele sai vivo desse momento do raio. E aí a promessa dele é: se eu não morrer aqui, eu entregarei a minha vida totalmente para o monge, para o monastério, para Deus. E a partir daí que Deus, na sua graça, na multiforma de Deus trabalhar, Deus vai utilizar-se daquele meio. E aí, a partir daquele momento, Lutero entra no monastério e dedica a sua vida completamente para Deus. Passando-se o tempo, Lutero, que era alguém que sempre orava, sempre buscava, tinha um entendimento que ele precisava cada vez mais orar, fazer promessas, para que Deus o salvasse. Na mente dele, a salvação era por obras. Então, se ele orasse 10 vezes, ele entendia que no outro dia tinha que orar 20, no outro dia 30, e só assim ele iria alcançar a sua salvação por méritos próprios. Lutero, quando vai para o monastério, ele tem um senso dentro dele, e na mente dele é uma mente turbada. Lutero, ele tem um desespero diante da vida dele, que é o quê? Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso alcançar a minha salvação em Deus. Eu preciso ter algo a mais com Deus. Só que nada disso que Martinho Lutero fazia era possível ter paz com Deus. Isto porque Lutero entendia que a segurança e a paz da sua salvação não era ter fé, mas ter obras para Deus. Esse era o pensamento dele. E esse pensamento que ele teve por várias vezes, vários momentos, levou ele a se maltratar, chicotear-se. Porque ele entendia que quanto mais o corpo dele sofria, mais ele estava próximo de Deus. Na mente dele, ele entende que ele precisava sofrer. A saúde dele precisava ficar precária, e ficou várias vezes, para que ele pudesse alcançar a salvação em Deus. E infelizmente tem pessoas que é assim ainda. Ele acha que precisa sofrer na obra para não perder a sua salvação. E a gente pensa que estamos alcançando a salvação, alcançando o aplauso de Deus pelas nossas obras. E Deus nunca irá nos aplaudir pelas nossas obras. Eu posso fazer 1000 coisas na igreja, Deus não vai me aplaudir e vai falar: parabéns, Juliano, você vai ser salvo um pouco mais. Deus não está preocupado com isso. Deus não nos salva por isso. Então Lutero, por várias vezes, ele foi ao extremo de passar vigílias, orações, leituras, se desbruçando. Alguns ainda citam que ele jejuava 3 vezes ao dia, seguido, dormia sem cobertor no inverno congelante da Alemanha, para se maltratar, porque ele queria se aproximar de Deus. Então ele, impulsionado por esse senso de pecaminosidade que ele tinha dentro de si, ele fica tão desesperado, que ele começa a preocupar outras pessoas que estavam estudando com ele. Os outros líderes que eram outros líderes que eram seus, outras pessoas que o lideravam. Aí nós vamos perceber que
Lutero vai afirmar algo. Lutero ele vai dizer que, um certo ponto, que ele não consegue tanto alcançar essa salvação pelas suas obras, que ele vai afirmar que Deus o odiava. Ele falava que Deus não o amava, porque dentro dele ele tinha um senso de culpa, que era impossível dele alcançar isto. Ao ponto dele ficar tão desesperado onde ele estudava. Ele vira um fanático. E por esse fanatismo, falaram para ele: Lutero, para você acalmar a sua mente, vai ministrar aula. Aí eles tiram ele e deixam ele na faculdade para ele ministrar aula. E ali ele estudando, ele começou a ministrar aulas de filosofia. E também logo mais ele vai se formar em teologia. Só que ele preparando aquela aula perfeita, ele lendo, ele se depara com um texto de Cristo na cruz. Quando Cristo para, e o questionamento de Cristo é: Deus meu, por que me desamparaste? E ele começa a questionar: Deus abandonou Cristo? Eu ser abandonado, eu posso ser abandonado, porque eu sou pecador. Mas Cristo abandonado, esse que não tem pecado algum, já era Deus conduzindo, afligindo o coração de Lutero à conversão genuína. Ele questionava: será que Cristo pode ser abandonado? Como nosso Senhor pode ser abandonado? E em seu pensamento ele se questionava: será que a resposta deveria estar na identidade de Cristo com a humanidade pecadora? Ele já começa a pensar: será que Cristo não está assumindo o pecado humano? Diante daquele texto ele começa a mergulhar. Não é aquela leitura superficial que nós fazemos muitas das vezes em casa, ou pela manhã, ou um texto maravilhoso que a gente gosta de ler, de uma bênção para ir protegido, entre aspas, para o trabalho. É alguém que está se desbruçando nas Escrituras, questionando-se e ouvindo o Espírito Santo falar com ele. E ele pergunta: teria Jesus compartilhado a alienação de Deus para assumir o castigo necessário pelo pecado? Será que Cristo teria se tornado inimigo de Deus? Será que Cristo se tornou inimigo de Deus na cruz do Calvário? Passado algum tempo, em 512, Lutero se formou doutor em teologia. Ele volta ao mosteiro e ele ministrando a carta aos romanos. Naquela época não tinha essa luz maravilhosa. Os mosteiros eram escuros. Lutero ainda naquela fome de entender mais sobre Deus. O seu senso de justiça está ainda dentro de si. E a partir desse momento, ele começa a ler e estudar a carta aos romanos. Só que ele não passa nem do capítulo de número 1. Quando ele se depara com o capítulo de número 1, no versículo de número 17, ele lê o texto: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Esse mesmo texto é o mesmo texto que Abacuque vai dizer quando Deus está exercendo juízo no Antigo Testamento. O juízo de Deus está vindo. Lutero entendeu que o juízo de Deus estava vindo sobre a humanidade, mas o justo viverá pela fé. A justiça de Deus para aquele que vive pela fé não não anula o seu juízo sobre a terra. Deus continuará com seu juízo. Deus continuou com seu juízo. Por que Deus precisava continuar com o seu juízo? Porque ele precisava tratar o problema do pecado. E aí nós vamos perceber que ao ler esse texto, Lutero, ele fica com a sua mente pegando fogo, desesperado. A sua alma começa a gritar dentro de si. E após essa leitura desse texto, ele ainda não tinha tido a interpretação por completo da justificação pela fé.
mas ele continua o seu estudo da Bíblia. Ele começa com Salmos, ele lê as epístolas paulinas, ele lê os materiais da história da igreja, o material de Agostinho, de Anselmo de Cantuária, esses homens teólogos da época, e logo ele consegue ter uma certeza, e ele diz uma frase que nos impacta até hoje. Ele diz: noite e dia eu refleti, até que eu enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento eu senti que eu nasci de novo e eu atravessei os portões abertos do paraíso. Ninguém atravessa os portões do paraíso de Deus se não entender que a justificação é através da fé, pela graça, pela obra de Cristo Jesus. Se você coloca a sua confiança de entrar pelos portões de Cristo nos seus talentos, na sua oratória, na sua homilética, no seu dom, no entendimento seu de cantar, de pregar, de fazer qualquer coisa, de liderar, você não está salvo de verdade. Deus não chama as pessoas talentosas para o céu, Ele chama pessoas convertidas, mergulhadas, banhadas, batizadas com o Espírito Santo. E batizadas com o Espírito Santo que eu digo aqui, não é o batismo de falar em línguas, é o batismo que é o mesmo que o pastor fez com você no batismo das águas, mergulhou você lá na profundidade. Se o Espírito Santo não te mergulhar na profundidade do Evangelho, você não é salvo. Pode não faltar um culto, mas se não mergulhar em Cristo, não é salvo. Pode conhecer tudo, mas se não se render ao Deus que te chama todos os dias, grita na sua alma todos os dias, se você não conseguir olhar para a cruz e entender que aquela cruz era sua, mas Ele sofreu por você, vai. Aí a partir daí Lutero passa a ter uma compreensão de que o homem é salvo somente, totalmente, verdadeiramente, completamente pelo mérito do sacrifício de Cristo, e que somente a cruz pode remover os pecados do homem e salvá-los de quê? Das garras do diabo. O que ele está dizendo assim? Aquele que não passou pela cruz ainda está abraçado com o diabo. Sinto muito te informar, mas essa é a verdade. Para o homem ir para a condenação do inferno, é só não aceitar Jesus, o caminho já está lá. O caminho já está aberto para o inferno. Para o homem ir para o inferno é só nascer. Mas para ir para o céu precisa nascer de novo. Precisa nascer em Cristo, precisa nascer do alto, precisa nascer da cruz, precisa ser marcado por Ele completamente. Somente assim. Daí Lutero começa a perceber que a sua crença, aquilo que ele tinha, ele estudava no meio de doutores do catolicismo da época, ele estudava no meio de doutorados, PhD, pós-doutorados, os homens perfeitos teologicamente falando, mas todos eles tinham as suas doutrinas de pensamentos errados. Lutero tinha isso, mas depois que ele ler um texto de Romanos 1,17, ele entendeu que a justificação pela fé estava conflitando o seu pensamento. Eu preciso te dizer isso: se a Bíblia ainda não te confrontou no seu pecado, alguma coisa está errada. Ou você nunca leu a Bíblia, ou você não leu o texto que te confronta. Ou você nunca leu a Bíblia, ou você nunca leu o texto que te confronta. Só leu as caixinhas de promessa. E caixinhas de promessa não levam ninguém para o céu. O tempo vai passando. E Lutero cada vez mais vai aprendendo, vai tirando as suas dúvidas. Ele vai levantando implicações acerca da salvação, da justificação, da fé e outros pontos que vocês vão aprender.
Assim, a questão pairava e batia, o Lutero levantava. Se a salvação vem somente por meio de Cristo, a intercessão dos sacerdotes é mentirosa e rasa. A fé ela é formada e alimentada pela palavra de Deus escrita e pregada, e não depende de monges, missas, nem orações aos santos. A mediação da igreja de Roma é insignificante. Igreja nenhuma tem autoridade de levar alguém para o céu, somente Jesus. Homem nenhum tem autoridade de te levar para o céu, somente Jesus. Somente aquele que se encarnou. Com essa descoberta, Lutero passou a mexer em pontos que a gente fala, ninhos de formigueiro. Ele começa a mexer numa área perigosa da igreja católica da época. E ele começa a mexer na estrutura da igreja e da autoridade. E uma das crenças que a igreja daquele tempo, que a igreja católica entendia e que Lutero estava começando a descobrir, era a tal da fraude religiosa em relação à salvação, que é aquilo que vocês já ouviram, e talvez quem não ouviu, que é a tal da venda de indulgências. A família pode pagar o valor para tirar aquele que já morreu do inferno. Que foi introduzida na época de quê? Das cruzadas. Que cruzadas são essas? Hoje, dia 12 de outubro, também além de ser o feriado do Dia das Crianças, também é o feriado da Aparecida. Esse momento tem várias pessoas lá pagando promessa. Pessoas que vão a pé. Pessoas vão a pé, carregam suas madeiras em forma de cruz nos ombros e vão pagar promessas. Isso é um tipo de cruzada. E naquele tempo, as cruzadas diziam assim: se você sair daqui e ir até Roma, na Basílica de Roma, e você entregar uma oferta, um dinheiro, lá na salva, para a reforma da igreja, você consegue tirar um parente seu do purgatório. A igreja concedia ao pecador a isenção dos atos de penitência exigidos, valendo-se o seu acesso ao tesouro de mérito. Ele dizia: quanto mais oferta você dá, mais salvo você é. Quanto mais campanha de oferta você faz, mais salvo você é. Quando estes iam contribuir para uma causa da igreja, ou peregrinavam até o santuário. Segundo a igreja daquele tempo, era uma graça que você ia acumulando. Quanto mais graça. Quanto mais entrega, mais graça. Quanto mais entrega, mais graça você vai recebendo de Deus. É uma graça acumulada, que eles diziam assim, ó, é uma graça acumulada pelo sacrifício de Cristo, você tem que pagar. Jesus morreu no seu lugar, agora tem que pagar o sacrifício. Vai pagando o dinheiro do sacrifício. E eles iam dessa forma, fazendo tudo aquilo. E pelas obras que eles faziam, benemétricas dos santos. Ou seja, o santo te salvou hoje, você tem que dar o valor para ele. Se o santo te resguardou hoje, você tem que dar alguma coisa para ele. Você tem que fazer alguma coisa por ele. Era assim que eles faziam. A alma do pecador era perdoada à medida que este contribuía com a igreja. Só que o auge de Lutero, o ápice da revolta de Lutero, acontece em 1517, quando um homem da igreja do catolicismo daquela época, por nome de João Tetzel, ele faz uma campanha, uma grande cruzada. E o lema da cruzada tem um tema perfeito, como os temas que colocam nos dias de hoje. E o tema dele é assim, a frase: assim que a moeda cai no cofre da igreja católica, a alma salta do purgatório. Assim que a moeda cai no cofre da igreja católica, a alma salta do purgatório. Era assim a mente deles, era assim a campanha deles. Ao ponto que outro dia eu estava vendo num documentário de Lutero no YouTube, ele fala que, alguma coisa que ele coloca assim: mandam ele para visitar a Basílica de São Pedro, a Basílica de Roma, e ele chegando lá, ele fala que foi, viu coisas absurdas, e quando voltou perguntaram para ele, um dos amigos do catolicismo: e aí, como que foi a visita lá, Lutero? Como que foi a sua visita lá? Aí Lutero falou assim:
Eu vi muitas coisas assim, diferentes, né, estranhas. A questão é o seguinte, a questão é que eu consegui tirar o meu avô da minha avó do purgatório, mas o meu avô não consegui. Por quê? Porque eu só tinha 40 centavos. Faltou dinheiro para tirar a outra alma do purgatório. Para você ter noção como que era as coisas. E ainda é até hoje. Lutero, quando ele vê isso, essa campanha, ele entra para dentro do seu quarto, começa a escrever as 95 teses, e o pensamento dele naquela época não era um pensamento de revolta, em primeiro lugar. Ele não queria se rebelar contra a igreja católica, não, ele não tinha um pensamento de fundar o protestantismo, não, ele só queria mudar as pessoas que estavam lá dentro, ele só queria abrir os olhos de quem estava lá dentro. Ele queria falar, olha para a escritura de maneira correta, olha como que é o texto sagrado de maneira correta. Aí ele passa pela universidade, lá no mural de aviso da universidade, ele prega 95 teses. As 95 teses ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que começa a criticar, falando, a doutrina de vocês está errada, a doutrina de vocês deturpa o verdadeiro evangelho, a justificação não é essa daí, a justificação é somente por Cristo. Lutero se posicionou com a Bíblia na mão, as escrituras sagradas, ao ponto mais alto da vida cristã. E qual é o ponto mais alto da vida cristã? Defender veemente a palavra de Deus, ao ponto de não deixar ninguém fazer chacota das escrituras. Mas nunca vimos um tempo em que as pessoas estão sentando e até brincando com as coisas da palavra de Deus, mas não a defende. Mas depois disso, que ele entende que a justificação é pela fé, é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, a gente precisa entender que a palavra de Deus não mudou. É a igreja que precisa voltar para o lugar certo, onde as escrituras estão. Aonde a Bíblia é colocada em segundo plano, a fé sempre vai ser fraca. Mas aonde a Bíblia está, a igreja avança para o reino de Deus. Lutero estava erguendo as escrituras. Lutero erguia a palavra de Deus e dizia, a palavra de Deus é mais importante, porque ela aponta para Cristo, ela aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse tem Cristo apontado. Ele é a luz do haja luz, e ele é a luz de Apocalipse, quando a Nova Jerusalém desce e não precisa mais ter sol, porque Cristo é a luz. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é a luz, é apontado nas escrituras. Ele é o centro. A Bíblia, quando é o centro, Cristo volta a ser o foco do culto. Mas aqui, vamos ver dois pontos: a justificação pela fé e a graça. A primeira coisa que nós vamos ver, que Lutero defende das 5 solas, um dos pontos é sola gratia, ou somente a graça. Efésios capítulo de número 2, verso de número 8 e verso de número 9. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E quantos já não estão se glorificando porque fez algo para Deus? Deus, eu estou fazendo. Quantos não se achegam a Deus querendo comprar Deus pelas obras? Senhor, eu sou teu servo, eu fiz. Deus vai lá, mais do que obrigação, eu te dei a salvação. E se ele não quisesse salvar? E se ele não quisesse ir para a cruz? E se Deus não quisesse
Deus seria injusto? Então, antes de nós falarmos sobre graça e fé, vamos olhar para o centro da nossa redenção. Porque o que aponta a graça e a fé? Onde fica evidenciado? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E diante disso a gente precisa falar: a graça de Deus, a graça de Cristo, nunca e nunca será, nunca foi barata. Nunca. A graça não foi de graça, como você já ouviu por aí, porque ela custou o sangue do Filho de Deus. Uma pergunta retórica: você teria coragem de dar o seu filho para entregar o sangue dele para morrer por alguém que tentou roubar a sua casa? Nós maltratamos Deus. E o que ele fez? Deu o filho dele, para que a mão dele não descesse sobre você. Ele desceu a mão sobre o filho. Ele pesou a mão sobre o filho, para que ele não pesasse a mão sobre você. E aqui a gente precisa entender que, em relação à graça, nós não merecemos nada, mas Cristo assumiu tudo. A graça é uma iniciativa de Deus. Deus amou primeiro. Quando o pastor faz o apelo aqui no final, na verdade, ele fala: vem, aceita Jesus. Não, na verdade é Cristo que já está te chamando há muito tempo. Você só precisa reconhecer. Como eu dizia semana passada na outra igreja, faz de conta que você está caindo de um avião sem paraquedas, e Cristo pula do seu lado, e Ele tem um paraquedas, só que o paraquedas é Ele mesmo. Ele fala: aí, quer o paraquedas ou não quer? Você escolhe. Você está caindo de um precipício direto para o inferno, e Jesus está do lado, sendo paraquedas para a sua alma. Quer o paraquedas ou não quer? A graça é o favor imerecido. Por quê? Porque Ele caindo do lado, Jesus aparecendo do lado, não foi porque você clamou, foi porque Ele te olhou lá de cima e resolveu descer do seu lado. A graça faz o quê? Você não pode ter o direito, se você abraçar esse paraquedas, que é Cristo, e dizer: obrigado, Jesus, eu mereço. Não, porque a graça não é um orgulho humano. A graça não é para exaltar o orgulho humano. Ninguém pode se gloriar e bater no peito: eu fui merecedor da graça, porque não foi você que foi para a cruz. A graça glorifica somente a Deus. Sproul diz assim, assumindo e resumindo a graça: até que compreendamos quão profundamente ofendemos a santidade de Deus, jamais entenderemos o valor da cruz. Se nós não entendemos o valor da cruz, não entenderemos a graça. A graça só é maravilhosa quando entendemos a gravidade do nosso pecado. Por isso que só é grato quem muito foi perdoado. Só entende um ambiente gracioso como esse quem um dia foi perdoado. Só entende de graça quem um dia precisou de graça. E qual é o dia que você precisa de graça? No dia que você não presta. Você diz: Senhor, hoje eu estou ruim, Deus. Eu estou ruim mesmo porque eu não fiz nada. Eu não jejuei, eu não orei, não busquei. E você precisa às vezes pregar à noite. Aí Deus vai e te usa. É graça. Aí você canta, a glória desce. É graça. Aí Deus te dá um livramento no dia que você não orou. É graça. Deus não te livra somente porque você orou. Muitas vezes Deus te livrou, claro, é oração sim, mas antes da oração teve graça. A graça te conduziu à oração. A graça te levou à oração. A graça te convenceu a orar. Bateu na porta do seu coração, falou: vamos filhos, vamos orar, vamos buscar. E sem entendimento da graça, não conhecemos Cristo. E como que eu passo a entender o que é graça? Olhando o peso da cruz. Mas que compreensão é essa? Que valor da cruz é essa, Juliano? O valor da cruz não está apenas em crer num Cristo como herói, porque a gente olha e fala: o meu herói morreu na cruz do Calvário. É uma linguagem de adolescente, é uma linguagem de jovem, sim, e é bonito, ele não deixou de ser herói. Só que é muito mais do que isso. A gente precisa entender que ele é o nosso herói, mas ele morreu como vilão.
Ele é o seu herói agora, mas naquele dia, na cruz do Calvário, ele se fez vilão. A pior pessoa daquela série que você assiste. Pensa, agora multiplica por muitos e muitos e muitos. Foi Cristo. Ao ponto de nós termos que declarar: nenhuma beleza vimos que alguém o desejasse, porque ele se tornou vilão, ninguém queria ele. E não adianta a gente olhar para as escrituras no momento da cruz do Calvário e falar: todo mundo abandonou, todo mundo largou Jesus naquele momento, eu não faria isso. Não, nós faríamos até pior se deixar. É só Jesus não entregar a resposta da sua oração que você o abandona. Se você precisa de uma campanha de oração para começar e terminar, e quando termina você não continua a oração, você não entendeu a mensagem do Evangelho ainda. Você só precisa de uma campanha para orar. Não precisa da glória não, pode ficar tranquilo. Confronta aqui também. Confronta. A verdade da cruz esmaga todo o nosso entendimento de que a morte de Cristo foi como um filme de Hollywood. A verdade da cruz mostra que o sacrifício de Cristo foi necessário devido ao pecado da humanidade. E este pecado foi a maior transgressão para com o Criador. E a gente, partindo dessa visão de transgressão, precisamos entender três coisas: que nós estávamos em dívida com Deus. O pecado gerou uma dívida do homem com Deus. O pecado gerou uma inimizade. Que é inimizade? Inimigo de Deus. E se é inimigo, o pecado gerou um crime contra Deus. Parabéns. Nós éramos inimigos, em dívida e criminosos contra Deus. A cruz revela isso. E assim só existia uma forma de solucionar esse pecado. Qual? Eu não tinha um dinheiro para pagar. Ninguém tinha um valor suficiente para pagar aquele pecado. E como que Deus resolveria isso? Se não tinha nenhum, só tinha uma maneira: alguém justo precisava pagar a conta. Aí talvez Deus olhasse: vou ver se tem alguém justo aqui. Deus olha e não enxerga ninguém, até que ele olha para o lado. Só existia uma maneira: o justo pagar o preço por esse crime de inimizade e dívida. Cristo. Mas para conhecer esse justo, precisamos entender que havia uma necessidade. Necessidade de quê? A necessidade de expiação. O homem precisava, ou o pecado precisava ser expiado. Expiado é tirado, arrancado. Esse é o significado. Esse é o entendimento da cruz de Cristo. Nós precisamos entender que, na atualidade, a compreensão da cruz é distorcida e tem muito sido mal interpretada pelo público, seja ele protestante, católico, todos, grande parte das pessoas estão interpretando a cruz de maneira errada. As pessoas possuem uma compreensão rasa de que a cruz é uma espécie de amuleto, ou varinha mágica que nos dá liberdade para pedirmos ou recebermos tudo o que quisermos. Senhor, o Senhor disse, em teu nome eu tenho que pedir, se eu bater a porta vai se abrir, em teu nome eu pedir, eu vou receber tudo. A cruz não é autoridade e autonomia para pedir o que quiser. A outra religião, ela faz o seu sinal, e nós repetimos a nossa oração, utilizamos o Salmo 91, utilizamos o Salmo 23, utilizamos o Salmo 121, fizemos assim, utilizamos de meios, de amuleto, para tentar chegar na cruz do Calvário por méritos, e não é dessa maneira. Precisamos olhar para a cruz, ou as pessoas olham para a cruz, e ainda imaginam e pensam que Cristo está lá. Tem gente que pensa que Jesus está lá. Já um outro grupo pensa que na cruz e lembram de Cristo e comemoram a sua morte substituta na cruz, mas não compreende que ela comprova o quão inimigos de Deus nós éramos e Cristo morreu nela. Semana que vem é dia de ceia, então a gente precisa olhar no grande dia
dia da ceia, entender que aquela cruz, aquele Cristo que morreu no nosso lugar, era eu que estava pregando aquele prego nele. E não era somente o Barrabás que tomaram a cruz, Jesus tomou a cruz dele e morreu no lugar, não, que deram a cruz para ele, não. Eu também era aquele soldado que pegou aquele prego e disse: é ele que tem que morrer, porque Barrabás precisa ser solto. Eu prefiro Barrabás do que Cristo. Éramos nós, porque nós éramos inimigos de Deus, porque a gente precisava, queria um Deus maravilhoso, um Cristo herói. Sim, a compreensão da cruz parte do princípio que eu era o vilão e Cristo era o inocente. O pior inimigo da cruz era eu, você e não ele. A partir daí chegamos à pergunta: por que nós éramos inimigos? Desde quando nos tornamos inimigos? Qual é o motivo da razão de Cristo ir para a cruz? Se Deus poderia resolver o problema do pecado com um piscar de olhos, um estalar dos dedos. E qual deve ser a minha postura diante dessa verdade? Aí a gente começa a partir daquilo que nós conhecemos um pouco na teologia, da teologia sistemática, da área da cristologia. A cristologia começa a abordar a profundidade da cruz do Calvário, o real entendimento. Ou seja, a cruz de Cristo foi necessária. A cruz de Cristo é o que vai dar forma ao ministério de Cristo. Se não houvesse cruz, o ministério de Cristo era incompleto. Se não tivesse cruz, a mensagem do evangelho seria incompleta. Se não tivesse cruz, você não estaria aqui. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 1 e verso de número 2, quando ele diz: porque eu decidi a saber entre vocês somente Jesus Cristo, a esse crucificado. Eu decidi pregar para vocês, a falar para vocês somente de Jesus, este crucificado. O que está acontecendo aqui é, Paulo, em 1 Coríntios, é jovem, ele tem entendimento, ele é doutor, ele sabe de tudo, ele sabe as retóricas, ele tem bagagem para pregar o que ele quiser, mas ele resume a mensagem dele para aquele povo: Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta, Jesus Cristo é o suficiente, Jesus Cristo é necessário, Jesus Cristo é o suficiente. Jesus não está preocupado com as minhas qualidades, Jesus não está preocupado com os meus diplomas na parede. Eu posso ter os meus diplomas na parede lá, bonitinho. Jesus pode ver meu anel no dedo de teologia, pode ter e falar: sou teólogo, sou perfeito. Não, mas Jesus está preocupado que eu falo somente dele. Jesus é o suficiente, Jesus é o suficiente. Tem gente que fala: vamos melhorar alguma coisa aí do culto, vamos mudar aqui, mudar a metodologia desse culto, vamos mudar um pouco dessa forma, para que assim as pessoas fiquem mais atraídas e as pessoas sejam salvas. Não. Se Cristo não for o suficiente para avivar uma geração, nada será mais suficiente. Se a mensagem do evangelho não for poderosa para converter alguém, o que mais será? O que mais será? Se a cruz de Cristo, Cristo que morreu na cruz do Calvário, não for o suficiente de te convencer a mergulhar no evangelho, a ler as escrituras, para manter a sua intimidade com Deus, o que mais será? Tem gente que precisou assistir a série do The Chosen para conhecer as escrituras, mas nunca abriu a Bíblia na vida. Direto. É uma realidade. Paulo fala de Cristo, o crucificado. Essa é a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é entender que por meio dele houve uma expiação, a expiação que traz reconciliação com Deus, e temos paz com Deus. A paz com Deus quando entendemos que o nosso pecado foi uma transgressão máxima contra Deus. A pergunta que eu fiz na introdução: o que é ter paz com Deus? Ter paz com Deus é ser salvo. O que é ser salvo?
compreender que houve uma transgressão máxima contra Deus, o meu pecado. Mas o pecado do homem entrou em Gênesis. Como que Deus iria resolver o problema do pecado? Se Deus é justo, como resolver o problema que a humanidade causou cometendo uma justiça com ele? Como que Deus vai resolver o problema do pecado? Assassinando o próprio filho. Como eu posso ser salvo dessa transgressão que eu cometi para com Deus? O homem pode se tornar justificado se ele é o principal opositor do seu relacionamento com Deus? Tem como? Tem como o homem ser justificado ou se tornar justificado se ele é o principal opositor do seu relacionamento com Deus? Não é como se eu arrumar uma intriga com o Luan e eu ir pedir desculpa. Com Deus não é assim. Não teria como eu chegar até Deus se o que me afastou dele foi o meu pecado. O juízo de Deus. Deus não pode se opor à sua justiça. O que é justiça? Justiça é Deus fazer aquilo que é reto, independentemente de qualquer coisa. Deus não muda a sua retidão nunca. Deus não altera. As três teologias que pensaram naquele tempo que o homem poderia resolver é a teologia pelagiana, na qual acreditava que o homem não necessitava de expiação para a salvação. Eu consigo alcançar a salvação. Aquele quando a gente fala assim, dá o primeiro passo para alcançar Jesus e Jesus vai em sua direção. Não existe isso. É sempre Ele que deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro, deu o segundo, o terceiro e te abraçou quando você estava no seu pecado, no lamaçal do pecado. Foi Ele que foi lá, não foi você que quis se levantar e ir atrás dele. A segunda é que acreditava numa expiação hipotética, que é o quê? Deus poderia fazer, mas Deus poderia dar outro jeito de fazer. Há sempre uma segunda percepção das coisas, que é o tal do relativismo. Tudo depende do ponto de vista. E se Deus não quiser? Deus também pode. Deus é soberano? É. Só que essa visão aqui não pode acontecer nunca, porque Deus, no estalar do dedo, seria impossível Ele resolver o problema do pecado, porque Deus iria contra a sua própria justiça justificar alguém sem pagar o valor necessário. A graça não é de graça. O perdão não foi de graça. Nunca será de graça. Por isso que precisam da cruz de Cristo. A cruz é essencial para o cristianismo. A cruz é o pré-requisito necessário para a redenção humana. A cruz foi necessária. A cruz precisou surgir. Mas a cruz era necessária. Mas se a cruz era necessária, havia outra necessidade para a justificação ser efetiva. Não bastava ter cruz. O que adianta ter uma cruz pendurada se não tiver alguém para morrer nela? O que adiantaria ter uma cruz pendurada, Deus colocar uma cruz, se não houvesse quem fosse digno de morrer nela? Alguém que fosse justo. Aí a gente começa a perceber e pensar, Deus buscando os justos, essa justiça, Deus vai procurando os justos. E um dos exemplos que nós vamos perceber sobre a justiça de Deus, Deus procurando um justo, se encontra em Gênesis capítulo de número 18, do 23 ao 33, quando Ló está em Sodoma e Gomorra, e Deus fala para Abraão, Abraão, vamos tirar lá, precisa tirar seu irmão, mas eu vou destruir todo aquele lugar. Aí Abraão começa a questionar, mas se tiver alguém justo? Aí Deus começa a falar assim, se tiver tantos justos eu não faço. Vai caindo o número, mas se tiver 10 justos no lugar. Até que o ideal, o texto nos mostra, a história nos mostra, a real interpretação do nos mostra é que não existe um justo sequer naquele lugar para que Deus não pesasse a sua mão. Deus precisava
arrumar, consertar as ofensas que o homem resolveu, ou o homem cometeu contra ele mesmo. Imagina, você ofende alguém, ou alguém te ofende, melhor dizendo, para ficar mais bonitinho para você, né? Alguém te ofende, e é você que tem que resolver o problema. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez em Cristo. Foi eu que ofendi ele, e ele resolveu o problema da minha ofensa com ele. O drama, aqui começa aquilo que a gente chama o drama da redenção, que agora passa pela expiação de Cristo. O juízo de Deus contra o pecado e contra quem pecou. Ou seja, o plano da cruz passa a ficar evidente. Não bastava Deus exercer a justiça, o juízo contra o pecado. O pecado é o principal inimigo de Deus. Mas quem pecou? Faz o que com ele? Sendo Deus o juiz para punir o pecado e o pecador, evidencia que o pecador é um inimigo de Deus. Já que o homem precisa resolver os seus problemas, o homem se tornou inimigo de Deus, está em dívida com Deus, está em inimizade com Deus. Ele está em dívida com Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus tem autoridade. Deus é o autor. E sendo o autor, ele criou as leis. Se ele criou as leis, logo quando eu quebro uma lei, eu me torno inimigo dele. Eu me torno em dívida com ele. Se Deus cria a lei e dá uma ordem, não faça isso, eu vou e transgrido a lei, eu passo a dever ele obediência máxima. Segundo, estamos em inimizade com Deus. Por que estamos em inimizade com Deus? Porque a gente precisa partir da seguinte premissa, que foi nós que quebramos o elo de amizade com ele, e não ele quebrou conosco. Deus continuou da maneira que ele sempre foi. Deus desceu no jardim da mesma maneira. O homem que estava diferente como das outras vezes. Então a gente vê que Deus nunca tratou o homem com injustiça. O homem que tratou Deus com injustiça. O relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, está quebrado. A amizade foi quebrada. Nos tornamos criminosos com Deus. Por quê? Porque para essa lei, que no Antigo Testamento era considerado um crime. Pecou, morreu. Pequei contra Deus. Se eu pequei, eu sou um criminoso. O homem agora se torna inimigo de Deus, em dívida com Deus, criminoso. Mas a pergunta que fica: quem pagará a conta? Quem vai satisfazer os danos cometidos contra o autor da criação? Quem é capaz de pagar essa dívida? Só há uma maneira de compreender isto: o homem está em dívida e Deus precisa ser satisfeito com os danos cometidos a ele. Mas o homem é incapaz de pagar essa dívida. Aí a gente vê naquilo que a gente conhece como precisa-se ter. Então, se o Deus está aqui, o homem aqui, o elo foi quebrado, o daqui o homem não consegue pagar a dívida com Deus, só tem uma maneira: um fiador aparecer. O que é um fiador? Alguém que estava em dívida com outro, e essa pessoa, no Antigo Testamento era assim a lei judaica, quando essa pessoa não conseguia pagar essa conta, o que precisava receber, buscava às vezes o filho, levava como escravo até pagar, ou essa pessoa trabalhava para ele até pagar, vivia 7 anos, no 7º ano ele tinha o direito de ser livre, mas se ele quisesse, ele virava escravo livre. Isso aí é outra situação, tá? Daí para o pastor semana que vem. Mas aí, o que vai acontecer? O que vai aparecer aqui? Que se o homem não conseguisse pagar, alguém que tinha mais dinheiro na região olhasse para aquele que estava em dívida, Luan. Olhasse para aquele que estava em dívida e falasse: eu vou ajudar esse homem, eu vou ajudar essa pessoa,
E o que ele fez? Nada, mas eu vou ajudar ele. Ele pegava o seu dinheiro, ia, pagava a dívida, rasgava o contrato de dívida, ele ia na casa do cidadão que estava em dívida e escrevia na parede: Tetelestai, a dívida foi paga. Alguém se colocou como fiador. E quem era digno disso? Salmo 24 pergunta: quem é digno de subir ao santo monte do Senhor? Quem é puro o suficiente? Aquilo que João, já depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, João lá em Apocalipse, olha o livro e vê: não tem ninguém digno de desatar os 7 selos. Quem é digno? E Deus faz uma pergunta, como ele faz aquela de Isaías, capítulo de número 6: quem pode ir por nós? Quem é que pode ir por nós? Quem é justo o suficiente, puro o suficiente, limpo o suficiente, sem pecado o suficiente para ser o fiador? Ninguém. Só tem uma maneira, só tem alguém: Deus. Mas Deus está no céu, como ele vai fazer isso? Deus está no trono, como ele faz isto? Deus se tornando homem, Cristo. João 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Cristo é o fiador. Hebreus 7, 22, Cristo é o fiador. A dívida impagável do homem para com Deus é paga pelo fiador. Cristo é o único capaz de ser o mediador da reconciliação do homem. Mas como Cristo faria isso? Ele faria isso se tornando aquele a quem Deus executaria o juízo. Agora Deus vai enviar o Filho, que é o Deus homem, não para ir e perdoar pecado em casa. Ele fez isso, mas alguém precisava pagar o preço do pecado. Então Cristo precisava vencer o pecado e morrer pelo pecado. A mão de Deus precisava descer sobre o pecado e sobre alguém pecador. E aí Cristo se faz pecador no nosso lugar, para que Deus execute o seu juízo. E como que a gente faz isso? Jesus se coloca no lugar dos verdadeiros criminosos da história. Jesus se colocou no nosso lugar. E para que esse juízo fosse feito, ele deveria acontecer nos moldes que Deus decidiria. Seria muito fácil eu falar: Deus, seja assim o juízo. Deus, faz dessa maneira o juízo. Deus, deixa eu dar uma oferta que eu pago o juízo. Deus, deixa eu dar uma oferta mais que eu pago o juízo. Ah, Deus, espera eu chegar num ápice de consagração e aí o Senhor me perdoa pelos pecados. Não, Jesus decidiu, ou Deus decidiu, melhor dizendo, uma única maneira de perdoar o pecado do homem: pela cruz. A cruz que era nossa foi um instrumento que Deus usou para executar o juízo, a morte penal de Cristo, que estava satisfazendo as exigências de Deus, da justiça de Deus em relação à nossa dívida. E enquanto a sentença acontecia sobre Jesus, ele começa a expiar o pecado. Ele começa a retirar os pecados. Ele começa a tirar os pecados, a culpa que estava em nós. Mas a pergunta que fica: o que adianta ele chegar na cruz do pecado, executar a expiação, tirar o pecado, se não aproximar o homem de Deus de novo? O homem volta a pecar. Aí ele se torna aquele que nós chamamos de resgate. A teologia do resgate. A teologia do resgate aproxima o homem novamente para Deus. A teologia de resgate, ele resgata o homem, aquilo que eu já disse do Tetelestai. Mas também nós vamos ver que isso acontece em Isaías 53, acontece isso. A grande realização da cruz do Calvário aplacou a ira de Deus que era destinado a nós, o resgate. Jesus amarrou a corda da graça em você e te trouxe de volta para perto dele, para próximo dele, do jeito que Deus queria. E foi como? Na cruz do Calvário, sofrendo, morrendo a nossa morte, morrendo por mim, no nosso lugar, no seu lugar, no lugar dessa igreja. Isso fez o quê?
porque ele aplacou a ira de Deus. Deus estava irado. A gente precisa entender que Deus estava com uma espada no pescoço do homem, e Deus colocou o seu pescoço na frente do nosso pescoço e morreu. Foi o Pai que agradou em moê-lo, foi o Pai que distorceu, como rasga um papel totalmente. Foi o Pai que rasgou o Filho no meio, para ele não rasgar você. Quando diz nada a ver para ele, quando você diz para ele: eu não quero, Deus. Para que, Deus? Jesus entrou na frente do soco que Deus iria nos dar. Horrenda coisa é cair na mão de Deus, mas Cristo caiu na mão de Deus. Cristo caiu na mão do Pai. Aí a gente começa a entrar na justificação. Mas o homem, o que ele deve fazer para ser salvo agora, depois que foi reaproximado? Realizar cultos? Entregar uma oferta boa? Cantar ou pregar bonito? Ter fé. Duas coisas apenas aproximam o homem de Deus: a graça e a fé em Jesus. E aqui eu vou caminhando para o final. A primeira é somente a graça. Efésios 2, do 8 ao 9, eu já disse: pela graça sois salvos, isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nem se glorie. Lutero, quando vai compilar essa sola, esse somente a graça, ele está resgatando, a reforma começa a resgatar de novo, mostrar que a salvação não é um mérito nenhum do homem, mas um presente de Deus. Quem rejeita presente? Mas tem gente que rejeita o presente de Deus, a salvação de Cristo. A graça não é uma substância administrada pela Igreja Católica e nem por igreja nenhuma. Ela é o favor imerecido em Cristo. A salvação seja em qualquer sentido obra humana, os métodos, técnicas, estratégias humanas por si só, elas não são capazes de realizar transformação em alguém. A fé nunca e nunca será, nunca foi produzida pela nossa natureza não regenerada. Ninguém. Você não estava lá no mundo e falou: hoje eu estou com fé para ir até Jesus. Foi Deus que já te buscou lá e te aproximou. Não percebeu que você está onde a sua carne não queria estar? Porque a graça foi mais forte, o abraço de Cristo foi mais forte, a presença de Cristo foi mais forte. Com isso não tem como mais a igreja comercializar a fé. Não tem como a gente colocar a salvação presa em métodos humanos. A campanha é muito boa, mas não é ela que te leva para o céu. Uma coisa que eu já ouvi uma vez absurdamente num certo lugar, por um pastor, diz: se você não entregar a oferta, você não vai para o céu, porque você é um criminoso. Mentira! Ninguém vai para o céu pela sua oferta. O homem vai para o céu porque Cristo foi para a cruz do Calvário. Quando você não queria Ele, quando você não quis abraçá-lo, quando você não quis amá-lo, quando você quis rejeitá-lo, Ele te amou primeiro. Contudo, esse ensino precisa ser tratado. Se a igreja medieval não pôde vender a graça, por que você acha que pode vendê-la? Se Cristo conquistou a salvação por você, por que você fica tentando comprá-la de novo? Se a graça não é o suficiente para fazer você se apaixonar por Cristo, não será outra coisa que fará. Se Cristo não é o suficiente para você ficar ouvindo Ele, e a sua vontade de assistir a sua TV for mais forte, o que será mais que vai te prender aqui?
No entanto, a humanidade sempre se sentiu desconfortável em saber que a sua redenção depende exclusivamente de Deus. E é assim, tem gente que fica incomodado, precisa fazer alguma coisa para Deus desesperadamente, achando que vai alcançar a salvação. É como aquele povo que bate no domingo de manhã, que anda por aí e fala: quanto mais você entrega papelzinho, a sua salvação vai se desenvolvendo. Nunca mais você defenda eles. Pelo menos está fazendo, pelo menos não existe no Evangelho. Ou é Bíblia, ou é não Bíblia. Ou é bíblico, ou é heresia. Ou é texto sagrado, ou não é de acordo com o Evangelho. Rejeita tudo aquilo que não se enquadra nas Escrituras Sagradas. Não é pela força nem pelo poder, mas pela graça. Não é mérito humano. A cruz é o fim do orgulho humano. A graça nunca foi e nunca será um complemento para a graça não é um complemento, ela é o fundamento da salvação. Não é um a mais. O mérito humano é o maior inimigo da cruz. A gente precisa entender, não foi a tua busca que encontrou a Deus, foi a graça que te chamou no meio da tua perdição. Você estava perdido e Ele te encontrou. Lucas capítulo de número 14, Mateus de número 22, fala de duas parábolas, são diferentes, mas basicamente elas se encaixam em alguns sentidos, mas elas são diferentes. A parábola do grande banquete, o rei fez uma grande festa, mandou chamar os amigos e falou: chama os meus amigos. Os amigos começam a falar: eu não posso, eu comprei um terreno, eu preciso ver um terreno à noite. Quem vai enxergar terreno para ver à noite? O outro fala: eu casei, não posso ir. Quem disse que assim, os judeus comemoravam festa de casamento 7 dias, ele não tinha um dia para ir na festa do amigo, ele não tinha um dia para ir na festa do grande banquete de Deus, ele não tinha um dia para tirar para Deus, ele não tinha 2 dias na semana para tirar para Deus. Aí Deus fala assim, o grande rei fala assim: peraí, a minha casa não pode ficar vazia, vai lá, busca só quem não presta, os moribundos, os errados, mas não faz o convite, puxa pela graça, não faz o convite, puxa pela graça. Ele foi lá, achou você, ele foi lá, achou eu, ele foi lá, achou os pastores, ele foi lá, achou todos nós, ele foi lá e nos buscou. Não era eu que disse: eu aceito o convite da graça, não, foi ele que foi me convencendo. Ele me botou num barco de Jesus, o barco foi chegando do outro lado, eu fui me aproximando dele, eu fui me apaixonando por ele, eu fui chegando perto dele, até que eu não posso mais voltar atrás. Eu estou dizendo a graça te envolveu ao ponto que você está intimado para o grande dia, que é o dia de Cristo Jesus, que virá sobre as nuvens. A graça não é mérito, é graça. Final. E a fé? Se tem graça, tem fé. Aí você termina em casa depois. Romanos 3. Você lê Romanos 3, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 em casa. Amém? Deus é testemunha entre eu e você do seu voto com Deus. A Bíblia diz assim: se fizeres um voto com Deus, não tarda em cumprir. Amém? Amém? Então faz assim, a partir do Romanos, eu vou falar assim, do 21 ao 30, ele diz: nós, do 21 ao 30, Romanos 3, mas agora, sendo aí se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, nem todos pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não tem um que pode dizer: eu não careço da glória de Deus. Não tem um que pode dizer: eu não preciso da salvação em Cristo. Não tem nenhum que pode dizer: eu não preciso disso para ir para o céu. O que a gente precisa mostrar aqui, Deus, no versículo 24 e 25, a gente precisa entender que a justificação mostra que foi Deus que nos aceitou. Ele nos aceita por um único motivo: porque Ele foi com a sua cara? Não, porque Jesus estava na cruz do Calvário.
Na redenção, ele cita que a obra de Deus, aquilo que ele fez, nos resgatou. E Jesus, como a propiciação do nosso pecado, cita que ele nos cobriu quando a ira de Deus iria descer sobre nós. É só você olhar lá em Êxodo, quando a ira de Deus desceu sobre o Egito e a casa que tinha o sangue de Cristo pulava a ira de Deus. Foi assim, a ira de Deus pulou aonde o sangue de Cristo estava. A ira de Deus pulou aonde o sangue de Cristo estava. Pela fé, crendo na mensagem do Evangelho, a sola fide, somente a graça, a justificação que é pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo, somente. Hebreus 12:2, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por meio da fé, pela graça, nós somos salvos. Jesus é o começo da fé, Jesus é o meio da fé, Jesus é o fim da fé. Jesus é o começo da fé, Jesus é o meio da fé, Jesus é o fim da fé. Paulo vai traduzir assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória eternamente, amém. Assim devemos entender que nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja, nenhum movimento pode dizer que a fé não é o suficiente. E se alguma igreja, algum pregador, algum cantor, seja lá quem for, dizer que a fé não é o suficiente, deve ser reconhecida como herege. Herege. É assim. Ao redescobrir e autenticar a fé, Martinho Lutero vai tirar todo aquele dogma da igreja católica. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11. Eu vou pular para terminar com você. Nós lemos Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É graça e é fé. Por quê? Porque ela complementa lá no versículo de número 20. Sobreveio para que a lei avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte ou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A fé não é um mérito humano, é um milagre de Deus. Quando o homem crê é porque Deus soprou a vida no seu espírito morto. Você era o vale de ossos secos sem vida e Ele soprou para você e em você. A fé nunca vai nascer na carne, a fé sempre nasce no céu. Como faço para herdar a vida eterna? Precisa nascer do alto, Nicodemos. A fé nasce do alto. Alto de quê? Alto e desce para o mais alto do monte do Gólgota, na cruz do Calvário. Cristo, e desce até o coração do homem por meio de Jesus. A cruz não anulou o currículo das boas obras, a cruz anulou o currículo das boas obras, porque o justo não vive daquilo que ele faz, ele vive daquilo que ele crê. O selo da dependência é a fé em Cristo Jesus. O selo que você tem para ir para o céu é a fé em Cristo Jesus. A sua confissão a Cristo basta, é a que te une em Deus, é a que te une com Deus. A fé verdadeira não é um sentimento que você se arrepia, ou talvez você já se arrepiou neste culto. A fé é uma rendição que você se coloca de joelho diante de Deus e fala: Senhor, salva a minha alma. O ladrão da cruz, disse: você não é o filho de Deus, desce daí. Ficou fazendo chacota. Mas o outro disse: Senhor, se o Senhor eu sei que o Senhor é o filho de Deus, eu te peço alguma coisa. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus fala assim: rapaz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz não precisou cultuar, o ladrão da cruz
cruz não cantou em um departamento, o ladrão da cruz não entregou uma oferta, o ladrão da cruz não participou de uma ceia, mas ele está lá naquele grande dia esperando a salvação em Deus, o chamado de Deus. O que eu estou dizendo é, Jesus hoje te chama para uma intimidade a mais com Ele. Que intimidade é esse? Intimidade de rendição. O avivamento virá como se, quando o homem se render, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje o céu te chama a abandonar esse seu peso de mérito, de achar que se a igreja não anda se você não tiver. Mentira! Deus é o Deus da obra. Deus não faz a igreja parar, porque Ele fez uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus se encarrega em sustentar, enviar, fortalecer a igreja, porque a salvação não é comprada, é concedida por Deus. Concluo. A você querer me ouvir pregar, mas para ouvir sobre a reforma protestante, não é como uma série que você ama. É querer ser crente. Sobre reforma, é para convertidos e não convencidos. Porque hoje não é o dia em que você tem que dizer: eu venci o meu esforço. É o dia que você tem que declarar: Cristo venceu por mim. Cristo venceu por mim. A graça de Deus, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, e somente a Deus seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus abençoe sua vida.